Olá, queridos alunos, é uma satisfação estar com vocês novamente. Eu sou o professor James, da disciplina de História, e hoje nós vamos estudar sobre algo muito interessante, algo muito importante da história, que é um período dela chamado de pré-história. Então, antes de nós chegarmos ao que é essa pré-história, como se subdivide, é importante que nós saibamos que a história ela é dividida em períodos. Então, todos esses períodos nós estudamos ao longo de todo o ensino fundamental. Então, nós estudamos a pré-história, que é o que nós vamos ver agora, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas não se preocupem, não se assustem. Tudo isso vocês vão ver ao longo do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Por enquanto, nós vamos estudar a pré-história. É o período mais longo da história. E também é o período em que há muitas incertezas sobre ele. Então, a pré-história. Primeiro vamos ao nome. Por que esse nome de pré-história? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá no século XIX, para os historiadores daquele tempo, só era considerado história aquilo que tivesse sido registrado de forma escrita. Então, não tem nada escrito contando sobre aquele período. Então, mesmo que tenha acontecido algo, para os historiadores daquele tempo não era história. Então, por isso, pré-história, para os historiadores, era tudo do século XIX, era tudo aquilo que tivesse acontecido antes da origem da escrita. Então, esse período eles chamavam de pré-história. Claro que isso mudou. Nós consideramos história todo e qualquer acontecimento, seja ele escrito ou não, que tenha marcado o processo aí de desenvolvimento da humanidade. Toda a história, podemos dizer, da humanidade. Então, o período da pré-história, veja, acontece algumas divergências de datas, porque alguns historiadores não são, vamos dizer assim, não confirmam a mesma data por conta de muitas incertezas desse período. Mas o que é importante é que vocês saibam o que aconteceu em cada um desses períodos, ok? Então vamos lá. A pré-história, ela começa de 3 milhões e meio de anos antes de Cristo, isso mesmo, 3 milhões e meio de anos antes de Cristo, e vai até 12 mil anos antes de Cristo. A pré-história, ela se subdivide em 3 partes, de forma geral, que é Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e Idade dos Metais. Vamos ver cada uma dessas partes. O Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, ele vai lá do início da pré-história, de 3 milhões e meio de anos antes de Cristo, e vai até 12 mil anos antes de Cristo. O que aconteceu nesse período da pré-história chamado de Paleolítico? Então, primeiro, a origem da espécie humana. Para os historiadores, a espécie humana teve origem nesse período chamado de Paleolítico. Onde a espécie humana surgiu? Então, de acordo com as pesquisas históricas, a espécie humana surgiu na África. E você pode dizer, mas professor, como é que eles sabem que a espécie humana surgiu na África? Respondo, porque os fósseis, os ossos, os esqueletos humanos mais antigos da humanidade foram encontrados na África. Então, por isso que os historiadores afirmam que a espécie humana ela surgiu na África. Então, o Paleolítico começa com a origem da espécie humana. Essas pessoas eles viviam em grupos, geralmente grupos de, alguns historiadores afirmam que de 15, 20 ou até 40 pessoas. Eles viviam da caça, eles caçavam animais para se alimentarem. Eles também colhiam frutos ou que eles necessitavam comer, daquilo que a natureza oferecia. Então vamos lá, prestem atenção. Se eles caçavam e colhiam, o que é que nós podemos observar já deste período da pré-história? Que os seres humanos eles nem sabiam plantar, não sabiam plantar, não desenvolviam agricultura e não sabiam criar animais. Era isso que acontecia na pré-história. Outra coisa também, nesse período da pré-história, do Paleolítico, eles eram nômades. O que é um nômade?
Nômade é toda aquela pessoa que não tem uma moradia fixa, não tem um lugar certo para morar. Hoje mora aqui, amanhã mora ali. E por que esse povo da pré-história se mudava tanto de lugar? Pelo seguinte fato: eles só ficavam em um local até que aquele local fornecesse o necessário para eles sobreviverem. O quê? Os animais para caçar e o que eles precisavam colher da natureza, uma fruta, um vegetal, algo do tipo. A partir daquele momento, a partir do momento que aquele local não fornecia mais essas coisas, ou aconteciam de ter muitos animais ferozes, então eles mudavam-se para outros locais. Então, isso acontecia nesse período do Paleolítico. Outra coisa muito importante também que aconteceu no Paleolítico, e daí o nome de Idade da Pedra Lascada, porque eles usavam pedaços de pedra, lascas de pedra, como instrumentos, como faca, como martelo, por exemplo, para caçar os animais. Então as pedras eram os instrumentos dele. Mas por que lascada? Lascada vem de lascas, pedaços. Por exemplo, vou dizer um exemplo que vocês vão entender melhor. Se eu digo para vocês que eu comi um bolo com lascas de chocolate, deu fome? Bom, vai providenciar aí esse bolo para você. Se eu digo que eu comi um bolo com lascas de chocolate, eu estou dizendo que eu comi um bolo com pedaços de chocolate. Pedaços em cima ali, né? Já me deu até água na boca. Então, o que é que acontece? Esses pedaços de pedra, por isso que Idade da Pedra Lascada, porque eles usavam as pedras para cortar os alimentos, para caçar. Outro período, então, outro ponto importante da pré-história foi o domínio do fogo. Foi nesse período aí do Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, que os seres humanos passaram a manusear, descobriram o fogo, segundo os historiadores dizem, primeiro por conta de um raio que caiu e formou o fogo lá, e depois eles começaram a fazer o fogo. E eles usavam o fogo para quê, professor? Para muitas coisas. Primeiro, para se aquecerem do frio. Depois, para os alimentos. E também para se protegerem dos animais ferozes. Como assim? No lugar que eles viviam, que eles acampavam, vamos dizer assim, que poderia ser dentro de uma caverna ou em cabanas simples, se fosse uma caverna, ele colocava ali a fogueira na frente da caverna, da entrada da caverna. Por quê? Porque os animais ferozes se espantavam ao verem o fogo à noite e não entravam lá dentro. Espertos, não eram? Ou também, se eles viviam em acampamento, eles faziam um acampamento, a fogueira no meio do acampamento, para que os animais ferozes não chegassem perto. A mesma coisa os escoteiros usam também hoje em dia, quando eles vão acampar. E também eles usavam o fogo para caçar. Como? Vocês sabiam que tem um animal ali que ele estava de olho para caçar. O animal estava no meio de uma mata ali, eles jogavam fogo naquele lado que o animal estava, o animal corria. Quando o animal corria, lá na frente já tinha outra galera lá esperando ele e matava, caçava. Era para isso também que eles usavam fogo. E foi nesse período também da pré-história que desenvolveram as pinturas rupestres. E o que é isso? Pintura rupestre. Pintura que eles faziam nas rochas, nas paredes das cavernas. E para que eles pintavam? Eles pintavam para registrar momentos importantes da vida deles, né? Seja uma caça, seja uma comemoração, algo que eles faziam, que eles viviam. Então eles já caçavam aí, quer dizer, eles já registravam nesse período da pré-história. Então, isso foi o Paleolítico. No Paleolítico foi que aconteceu o surgimento da espécie humana. Depois, nós vimos também que eles caçavam, que eles colhiam. Depois nós podemos ver também que eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo, eles só ficavam naquele lugar até que aquele local fornecesse o necessário para eles sobreviverem. Depois nós vimos que eles dominaram o fogo, as pinturas rupestres, e eles também, só outro detalhe, eles também usavam arco e flecha. E onde começou toda essa história? Na África. Por que nós podemos dizer que a espécie humana surgiu na África? Porque os fósseis, os esqueletos mais antigos da espécie humana
Até hoje foram encontrados lá na África. Ok? Vamos agora ao segundo período da pré-história. Neolítico. Neolítico ou Idade da Pedra Polida. O que foi que aconteceu nesse Neolítico, nessa Idade da Pedra Polida? Primeiro, porque esse nome, Neolítico, Pedra Polida, como assim, professor? Explica isso aí. Vamos lá. A palavra Neolítico, neo vem de novo. Nova pedra. Como assim? Encontraram pedras novas? Não. O que é que aconteceu? Pedra polida porque eles passavam a polir. Lembra aí quando o papai ou a mamãe em casa tá molando a faca? Quando a mãe tá molando a faca lá para cortar a carne? Então eles passaram a, vamos dizer assim, lixar de alguma forma as pedras para que as pedras ficassem mais cortantes, mais afiadas, melhor para cortar. Então já não usava a pedra do jeito que eles achavam, né? Nesse período também aconteceu uma coisa muito importante no desenvolvimento da humanidade, que foi a agricultura. Nós vimos que eles não sabiam plantar. E como foi que eles descobriram, professor, a agricultura? Segundo alguns historiadores, eles contam o seguinte: os homens deixavam lá as mulheres no acampamento com as crianças e iam caçar. E caçar ou colher o necessário. Então as mulheres ficavam geralmente lá, já nesse tempo já tinha divisão de tarefas, né? As mulheres ficavam lá cuidando das crianças, dos idosos e cuidando da alimentação. E aí, segundo os historiadores dizem, as mulheres foram as que descobriram a agricultura. Tá vendo aí, mulheres, como vocês são importantes na vida da humanidade? Desde o período da pré-história, as mulheres estão aí fazendo a diferença nas nossas vidas. Então, conta-se que os historiadores contam que as mulheres tiravam as sementes e jogavam lá em um local. Com o passar do tempo, elas foram percebendo que aquelas sementes que eles jogavam ali iam produzindo uma planta que dava aquele mesmo fruto, aquele mesmo legume, aquele mesmo vegetal. Então eles passaram a jogar aquela semente de uma outra forma. Jogava a semente lá e colocava a terra em cima. Pronto. Aí começou a agricultura. Depois, outra coisa que aconteceu nesse período do Neolítico foi o pastoreio ou criação de animais. O que é que acontece? Eles começaram a perceber que era muito arriscado essa questão de caçar. Muitos deles morriam ou ficavam feridos nesse período da caça. E aí o que é que acontece? Eles perceberam que tinha alguns animais de menor porte que eles poderiam também se alimentar deles. Então eles deixavam a parte lá do acampamento deles, vamos dizer assim, para criar e cuidar desses animais. Que tipo de animal? Uma ovelha, desse tipo assim. E aí eles não viram mais a necessidade de estarem se arriscando para caçar. Por quê? Porque os animais que eles caçavam eram muito ferozes e eles podiam, vamos dizer assim, se saciar com outro tipo de animal. Então lembrando, quando eles iam caçar, um animal, geralmente eles caçavam animais grandes, porque servia para todo aquele povo que estava lá no acampamento. Mas como eles começaram a criar animais menores, começaram a criar em maior quantidade, para que desse para todos lá. Então, outro ponto aí que surgiu, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Sedentário, como assim? Eles não iam para a academia? Não, né? Dizer que não iam para a academia porque a academia não existia naquele tempo. Sedentário porque eles deixaram, vamos dizer assim, de ficarem andando de um lado para o outro. Eles passaram a ter uma moradia fixa. Ou seja, se quando eles eram nômades, eles não tinham uma moradia fixa, quando no Neolítico eles passaram a ser sedentários, passaram a ter um único local para morar. E por quê? Veja só, vamos lá, voltando aí, pensa raciocina comigo. Se eles eram nômades, ou seja, eles viviam mudando de lugar, porque eles só ficavam em um local até que aquele local fornecesse o necessário para eles comerem, caçarem ou colherem. Eles desenvolveram a agricultura. Não precisava estar saindo para colher mais porque já tinha lá. Eles não precisavam caçar animais, porque os animais que eles precisavam, eles já tinham lá. Então, eles não precisavam mais estar se mudando.
E para adequar essa necessidade deles, eles passaram a morar perto de rios. Por quê? Para eles sobreviverem, obviamente, do uso da água, para os animais e para as plantações deles. Então, foi um avanço aí. Depois, nesse mesmo período do Neolítico, eles começaram a fabricar alguns utensílios, alguns objetos para guardar as sementes, né, espécies de vasos, como um tipo de cerâmica. Até então eles viviam vestidos com roupas de pele de animais e eles perceberam que para o trabalho isso incomodava. Então eles criaram os tecidos e começaram a fazer algumas roupas de tecidos. Então, esse foi o período que nós chamamos de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Vamos lá, recapitulando. Eles desenvolveram a agricultura, passaram a criar animais, deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários, ou seja, morar em um único local. Construíram aí os seus vasos para guardarem as sementes dele para as plantações e desenvolveram aí o tecido. Então esse é o período Neolítico. Agora, o período Neolítico ele foi de 12.000 a 5.000 anos antes de Cristo. E agora nós vamos ver o outro período, que é a Idade dos Metais. A Idade dos Metais vai de 4.000 antes de Cristo até, de 5.000 antes de Cristo até mais ou menos 4.000 antes de Cristo. E o que foi que aconteceu nesse período da Idade dos Metais? Primeiro, o uso da metalurgia. Como assim? O que é isso, metalurgia? O uso dos metais. Lembra lá que eles usavam os pedaços das pedras, depois eles passaram a polir as pedras, e agora, na Idade dos Metais, eles descobriram um metal. E qual foi o primeiro metal que eles descobriram? O cobre. E o que é isso? Para quem não tem muita habilidade em conhecer, vocês lembram aí daquela moedinha de 5 centavos? Aquela moedinha marrom. Aquilo ali é o cobre. Então, foi um metal mais ou menos daquele tipo, o primeiro que eles descobriram. Com o desenvolvimento do metal, a descoberta do metal, eles passaram a fabricar instrumentos melhores para trabalhar. Então a agricultura se desenvolveu mais. Depois eles começaram a desenvolver o escambo. E o que é escambo? Escambo era a troca de objetos, troca de mercadorias. Por exemplo, imagine vocês aí. Vamos imaginar que eu plantava milho e você plantava feijão. Pronto. Você precisava do milho e eu precisava do feijão. Então nós trocávamos os produtos. Aí é onde começa a surgir o comércio. Então escambo era troca de produtos. Depois vão começar a surgir as cidades. Porque eles precisavam se organizar. Para essa organização tinha que ter alguém que liderasse essa organização aí, vamos dizer assim. E essas pessoas que lideravam as cidades, governavam as cidades, faziam o quê? Construíam muros, de certa forma, para proteger ali, canais de irrigação, que é isso? Cavar para que a água chegasse lá até aquelas plantações, segurança. Então eles passaram a se organizarem dessa forma. Se no período do Neolítico e do Paleolítico eles viviam em grupos, agora na Idade dos Metais eles passaram a ser mais individualistas. Cada um plantava para si, ninguém dividia, começou a não dividir mais as coisas. Aquele líder que organizava lá a cidade começou a cobrar pelo que fazia, que são os impostos, enfim. Também nesse período da Idade dos Metais, eles construíram os primeiros barcos à vela. Ok, então esse é o período da Idade dos Metais. Idade dos Metais, eles descobriram a metalurgia, ou seja, descobriram o metal. O primeiro metal a ser descoberto foi o cobre. Depois a agricultura se desenvolveu, teve o escambo, a troca de produtos. Depois nós vimos aí que eles construíram um barco à vela e algo que mudou, revolucionou a história. Eles inventaram a escrita. Quem inventou a escrita, professor? Um povo lá da Mesopotâmia, lá do Oriente, naquela região perto do Oriente ali, que desenvolveu um povo sumério. Esse povo sumério, ele desenvolveu a primeira forma de escrita, chamada de escrita cuneiforme.
formato de letra C, semelhante um pouquinho com a letra C, com meia-lua, uma cunha, que era um objeto de ferro, no formato da letra C. Então, com o surgimento da escrita, termina a pré-história e começa a Idade Antiga. Então, é isso que nós vimos sobre a pré-história. Resumão aí, para terminar a nossa aula de hoje e vocês irem para a atividade. Então, pré-história se divide em 3 partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós vimos que esse termo pré-história significa o que vem antes da história, ou seja, só era considerado história aquilo que houvesse registro escrito. Então, por isso que esse nome recebeu o período de pré, porque a escrita só vai surgir já no finalzinho da pré-história, e quando começa a escrita, para ele já não é pré-história, já é Idade Antiga. Então, pré-história por quê? Porque é tudo que vem antes da origem de surgir a escrita. E nós vimos cada uma das características desse período. Ok. Então, foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, reveja aí o vídeo. Vamos às atividades e bons estudos!